Quando lemos os 4 evangelhos, nós encontramos os muitos milagres realizados por Jesus. Mas geralmente quando ouvimos sobre os milagres que foram realizados, fala-se muito da cura do cego Bartimeu, do paralítico que andou, do leproso que foi purificado, ou da mulher do fluxo de sangue. Mas não se fala tanto do milagre de 2 homens que andaram sobre as águas. No Evangelho de Mateus capítulo 14 e versículos 25 a 27 está escrito: Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Esse texto da palavra de Deus é muito especial, porque o Senhor queria levar os discípulos a avançar em fé, a outro nível de conquista, e de relacionamento em Deus. Assim como os discípulos, todos nós também precisamos avançar em fé, precisamos ativar a fé que há dentro de nós para alcançar coisas maiores em Deus. Então vou falar com você algumas lições que podemos aprender com esse episódio, quando esses 2 homens andaram sobre as águas. A primeira lição que aprendemos é que você nunca conseguirá ir além da sua fé. Os versículos 28 e 29 do Evangelho de Mateus 14 está escrito assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Todo mundo quando fala desse texto fala da incredulidade de Pedro. Enfatiza o fato de Pedro ter afundado, e da dura que ele levou de Jesus. Mas podemos enxergar esse momento aqui de outra forma. Porque naquele barco que Pedro estava havia 12 discípulos. Todos viram Jesus caminhando, todos ouviram a voz de Jesus. Mas ninguém teve a ousadia de fazer o que Pedro fez. No meio de 12 homens, Pedro foi o único que disse para Jesus: Se tu és mesmo Jesus, manda eu ir ter contigo. E Jesus falou: Vem. E Pedro saiu do barco, e começou a andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Esse momento aqui nos ensina que o andar com Deus é sempre um andar de fé. Livro de Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz que, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, por trás dessa experiência tem uma grande lição para nós. A sua experiência nunca será maior do que aquilo que você crê. O limite é a sua fé. Se você crer em Deus para perdão dos seus pecados, você terá os seus pecados perdoados. Mas se você crer também para libertação, para cura, para prosperidade, é isso que você receberá de Deus. A segunda lição que aprendemos é que você não deve olhar as circunstâncias. Pedro andou sobre as águas, ele estava indo bem. Por que será que ele afundou? O versículo 30 de Mateus capítulo 14 diz assim: Reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! Quando Pedro começou a andar sobre as águas, os olhos dele estavam em Jesus. Mas quando ele começou a afundar, os olhos dele estavam na força do vento, e nas circunstâncias ao seu redor. Quem crer olha para frente. Se você quer avançar, você precisa colocar os seus olhos em Jesus. A dúvida é a maior ladra das bênçãos. Então exercite sua fé, e não permita que a dúvida roube os milagres que Deus tem para a sua vida. Por fim, creia que o Senhor não deixa você afundar. Veja ainda o que diz o versículo 31 de Mateus capítulo 14. E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? O argumento das pessoas é sempre o mesmo. Eu conheço gente que creu e depois afundou. Mas isso não significa que milagres não acontecem. Esse texto nos mostra que mesmo aquele que está afundando, se clamar, o Senhor estende a mão e coloca a sua vida a salvo no barco. Muita gente não experimenta o milagre, porque não clama, pensa que vai resolver tudo sozinho. Você precisa clamar a Deus dizendo: Senhor, eu não dou conta de vencer essa tentação, muda a minha vida. Senhor, eu não consigo resolver esta situação, eu preciso de uma intervenção, eu preciso de um milagre. Jesus não deixou Pedro afundar. Não vai deixar ninguém que clame por ele. Aquele que clama, o Senhor estende a mão e coloca de volta no barco. E quem o reconhece, recebe o maior de todos os milagres, que é a vida eterna. Todos os discípulos concordaram acerca de uma coisa. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Se você crer, se você clamar, a salvação do Senhor o alcançará. Vamos orar. Senhor,
Eu peço que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possa se cumprir na vida de cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem. Senhor, que neste exato momento que elas estão ouvindo essa mensagem, elas possam receber a visitação do Senhor. E que o Senhor possa fazer em suas vidas o milagre que elas tanto esperam. Toque em suas vidas, ó Deus, com o toque da cura, com o toque da libertação, com o toque da restauração. E que elas possam viver um tempo de refrigério da parte do Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Compartilhe essa mensagem com seus familiares e com seus amigos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um abraço.